dos túneis nazistas da nossa cidade. E até já adianto, estou perplexo com o depoimento dela. Conversamos hoje pela manhã, até percorremos alguns locais que ela entrava e saía dos túneis. Uma história macabra, impressionante, gente. Estou perplexo, repito isso. Eu gostaria de apresentar, então, a dona Leonilda, né? E a senhora complemente o seu currículo, dona Leonilda. Muito obrigado pela presença. Boa tarde aos presentes, né? Boa tarde aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo, né? E quero dizer que é digamos, é uma satisfação eu poder estar aqui e dar alguma informação, né, de uma história muito macabra, que nem falou o Sr. Clóvis, né? Uma história muito, assim, muito forte da minha infância, digamos, né? Vou falar por mim, que eu vi e vivi lá na minha infância, né? E que hoje, tanto tempo depois, tenho a oportunidade de falar aqui para vocês, né? Através de uma pessoa que entrou em contato com o Sr. Clóvis, e o Sr. Clóvis me buscou. Iniciamos os contatos, né, iniciamos os contatos e chegamos no dia de hoje, que foi bem esperado até, né? Nos últimos tempos, eu confesso que, nos últimos dias, principalmente, eu confesso que eu estava ansiosa para isso vir à tona de uma vez, porque a gente fica, eu, no caso, fico martelando, pensando em casa, assim, me lembrando de coisas, fico me lembrando de situações, né? Mas que dá uma angústia, e daí dá muita vontade de jogar. Desabafar fora tudo isso. Né? Porque se não leva a nada falando, né? Acrescentando nas informações, também não leva a nada ficando quieta, se calando, porque está sendo cúmplice, conivente com uma atrocidade que foi feita, né? Que foi feita lá atrás, né? Eu assisti e vivi também muita judiaria nessa história. Até, na verdade, toda, né? Podemos dizer que a senhora é uma sobrevivente do trabalho escravo dos túneis nazistas de Ibirubá, né, dona Leonilda? Eu cheguei a essa conclusão, assim, buscando, assim, né, lá atrás, assim, pensando muito na minha infância, né, assim, e cheguei a uma conclusão, digamos, concreta, que eu sou uma sobrevivente, sim, né, porque eu vi gente morrer na minha frente, né, não sei por quê, mas diante dos acontecimentos, assim, do que as pessoas que estavam junto comigo ali, coisa e tal, me falavam, eu era, se eu abrisse a boca, digamos, eu era a próxima, né? Sim. A próxima até para o pessoal ouvinte entender, né? A senhora começou a trabalhar nos túneis a partir dos 6 anos de idade. A partir dos 6 anos e pouco. A senhora residia na época com a sua família, com a sua avó, né? A senhora comentou. Não. Em Tenente Portela. Não, eu vivia, eu fui uma menina abandonada, digamos, né? Eu fui abandonada, e daí eu cheguei na casa dessa família de alemães que tinha lá em Tenente Portela, né? A senhora comentou. Eu fui parar, trabalhar, sei lá o que, nessa família de alemães. Já com seus 6 aninhos de idade. Com os meus 6 aninhos de idade. 6 aninhos e um pouco, talvez. Sim. Um pouquinho, né? E ficando lá nessa casa, né, nessa família, eu tomei água gelada e estou avocando. Isso era no interior de no interior de Tenente Portela, no interior, que eu tento Sim. todos os dias refazer aquele trajeto lá, né, da onde a gente saía daquele lugar, lá daquele sítio, digamos, Sim. que a gente vinha para cá, para Ibirubá de jardineira. Então, é um lugar bem afastado. Na época era muito mato, era muito mato, né? Essa moradia, essa casa, uma casa muito ampla que recebia muita gente daqui, lá. Sim. Então, eu fui morar naquela casa lá, a princípio, cuidar de criança, né? Cuidar das crianças dessa família de alemães que tinha.
E só que não foi cuidar das crianças, eu fui além. E essa família dizia que a senhora havia sido abandonada pela sua mãe? Sim, eles diziam que eles tinham me achado abandonado, que eu era abandonada. Porque a senhora suspeita até hoje que talvez mataram a sua mãe. É bastante complexo isso, né? Eu ouvia muitas histórias, né? Eu ouvia cada um que ficava comigo, assim, meio falava uma coisa, né? Então, eu nunca tinha certeza da minha origem, né? Assim. Então, eu parava nessa família de alemães, e essa família de alemães viajavam para cá, de jardineira. Viajavam para Ibirubá de jardineira. E eu ia junto, porque eu fazia um trabalho assim, eu carregava coisas para eles, né? Tanto lá no casarão, onde eles moravam lá fora, como aqui, eu carregava assim sacos de mantimentos, coisas assim que se produzia lá no sítio, né? Lá nessa então morada. Vocês vinham abastecer os túneis aqui? Sim, nós vinha, porque essa família, na época eu não tinha noção, mas agora, buscando lá atrás, né, eu cheguei à conclusão que essa família fazia parte desse pessoal todo, né, dessa gente toda que trabalhava, que tinham responsabilidade com os túneis, por exemplo, com essas, digamos, escravizavam pessoas, porque essa família que eu morava participavam disso, né? Participavam disso. E sustentavam os importantes que vinham. A senhora até recorda de vários rostos, né? Sim, me recordo de vários rostos, né? Me recordo, tem alguns que eu tenho lembrança, assim, como se fosse ontem, né? Assim, ficou, porque não sei, mas tenho lembrança nítida dessas pessoas, né? Assim, não tenho, digamos que eu não tenho dúvida que era tal pessoa, aquela que eu vi aquele dia lá no túnel. Eu imprimi, né, várias fotos de nazistas de alto escalão, e daí mostrei para a dona Leonilda, e ela identificou alguns, ela recordou, por exemplo, né, do Adolf Eichmann, do Martin Bormann e do Paul Hauser, que eram oficiais da SS, né? Até, inclusive, ela foi agredida por um nazista, pelo Paul Hauser. Sim, eu fui, porque eu fui curiosa. Eu fui investigar uma outra coisa que eu via, e não sabia do que se tratava, né? Sim. Clóvis coloca as fotos aqui em cima da mesa, né? Fotos dos... De alguns que ela identificou, né? Que ela recorda das fisionomia. Esse era o tenente-general Hauser. Esse que ele agrediu, né, dona Leonilda? A senhora podia repetir para nós como é que foi aquela experiência? Esse homem é uma lembrança muito clara, assim, né, na minha memória, que lá dentro daquele túnel que a gente transitava, que eu carregava coisas, né? Tinha, assim, na direita, assim, na minha direita tinha uma entrada, tipo uma porta, tinha uma entrada onde que eu levava mantimentos para dentro ali, tipo uma despensa, não sei bem certo o que era, um negócio assim, mas era ali que eu levava mantimentos que eu trazia da jardineira, que vinha do sítio. E mais na frente, assim, tinha uma outra porta que estava sempre fechada, né, assim. E um dia estava entreaberta a porta e eu tinha fiquei com curiosidade de saber o que tinha lá, né? Eu cheguei na porta, assim, espiei e eu vi uma fileira, assim, de coisas, algumas coisas tapadas, como esqueci da... De estopa, a senhora falou, né? Da estopa, deixa eu ver se eu não... Dona Leonilda havia um volume, né? E havia uma estopa por cima. Sim, tinha um negócio assim, e eu na porta, assim, fiquei olhando, e eu vi tipo pessoa deitada com os pés, assim, né, assim, os pés,
Aparecendo assim, os pés. Aparecendo os pés. E aquilo, eu não suportei, assim, a curiosidade, né? E entrei lá e levantei aquela estopa, assim, né? Levantei, assim, tirei, assim, né? Aquela estopa e eu me deparei com uma fileira de corpos, assim, né? Mortos, claro. Eu fiquei horrorizada. E daí, quando eu tô, assim, perplexa, olhando para aquilo, eu levei um pescoção, assim, né? Mas com muita força, assim, né? E eu caí, assim, no chão, né? E eu tenho certeza que foi esse homem aqui, né? Foi... Só que ele... não era assim, então, assim, digamos, mais íntegro, assim, né, digamos, não era assim tão abatido, né, assim, mas, e não estava de farda. Já não usava mais o uniforme. Ele não estava de farda, né, não sei, mas não me lembro disso aqui, mas ele eu lembro, tenho absolutíssima certeza que era ele, né? Então, daí quando eu caí, assim, ele me chutou muito. Ele me chutou muito quando eu consegui me recuperar, me levantar de novo para tentar me escapar, assim, né? Ele me encheu, me deu muitos socos. Muitos socos. E foi me empurrando, assim, para direção à porta, uma portinha assim, né? Muitos socos. E que se eu voltasse ali de novo ou perguntasse qualquer coisa para alguém, eu não ia sair mais dali, eu ia ficar junto com aquelas pessoas ali, né? Vai ficar junto com esses corpos aí, ele mostrou assim, né? Que se eu teimasse, insistisse em voltar, eu era a próxima a ficar ali, né? E me levou assim, pro túnel, que era tipo um corredor, a socos e pontapés, assim, né? E falava muita coisa em alemão, falava energicamente, xingava muito em alemão, né? Muito. Algumas coisas num português arrastado, assim, algumas coisas. Por exemplo, essa dele me dizer que eu era a próxima a ficar ali se eu voltasse, né? Ele me disse em português. Isso é certo, né? E ele circulava nos túneis de Birubá e em Portela. Ele circulava nos túneis de Birubá bastante, muito, e muito lá em Tenente Portela, lá naquela rádio que eu lhe falei. Ele passava as noites, ele meio se hospedava lá naquela casa daquela família. Ele ficava lá, assim, tipo, 2, 3 noites, dias, ou digamos... Eles tinham uma transmissão, né, no morro? Sim, eles tinham uma rádio, que até então eu achava que era uma rádio russa, que eu lhe falei, né? Sim. E depois, assim, a gente veio saber que não era rádio russa, era uma rádio alemã, né? Porque eles falavam em alemão, mas a palavra Rússia era muito falada. Então, por isso que eu achava que a rádio era russa. Repetiam bastante a palavra Rússia. A palavra o assunto era sobre a Rússia, sim, né? Então, falava, eu me criei achando que era uma rádio russa, né? Então, e não era. E ele era um frequente lá. Esse aqui era um frequente lá, entre outros, né? Assim, entre outros vários. A senhora comentou também do Adolf Eichmann. Esse ficava na casa, esse não nos túneis. Esse ficava na casa. Né? Eu trouxe aqui a foto. Ele não era... Sim. Esse foi o julgamento, né? Foi enforcado. Sim. Esse aqui, ele não transitava, né? Ele não era visto transitando, assim, digamos, no túnel ou coisa assim. A senhora comentou que ele era uma pessoa muito pálida, né? Muito pálida. Ele era muito pálido, muito... com um aspecto, digamos assim, talvez debilitado. Era uma coisa meio assim, né? Mas ele era uma figura importante
ele era uma figura muito solicitada, digamos assim, dentro do pouco acesso que eu tinha nisso, Ele na situação. permanecia no casarão, né? Ele permanecia no casarão. Ele era uma pessoa esperada, assim, para decidir, digamos, decidir o próximo passo de alguma coisa, né? E eu me lembro que quando mais frequente, quando ele estava ali, que dava digamos, mortandade lá no frigorífico, né? Era mais quando... E a senhora vinha frequentemente para Ibirubá? Todas as semanas. Todas as semanas? Durante quantos anos isso aconteceu? Isso foi assim, eu acho que 3 anos, tipo 3 anos, um pouco mais. Em torno de 3 anos. Por aí, assim, né? É difícil precisar exato o tempo, assim, né? O tempo, o datas, é difícil. Se falar disso... E tinha muitos empregados nesses túneis? Tinha casarões? Muita gente. E as pessoas falavam português? Eram aqui do Brasil? Se falassem, falariam em português, porque eram brasileiras, certamente, mas ninguém falava, né? Ninguém falava nada, viviam todos de cabecinha baixa, mulheres, velhos. Crianças, idosos. Sim, tinha muitos velhos, pessoas de uma certa idade, né? Mas tinha muitos jovens, mas eram tudo pessoas muito debilitadas, muito magras, muito frágeis, muito debilitadas, assim, né? Não tinham assistência nenhuma? Não, eram pessoas sem vidas, sem atitudes, que estavam ali porque não, acho que não tinham como sair, não conseguiam sair, e se trabalhava muito, né? Porque nesses túneis havia, como eu lhe falei, ou construção ou manutenção diário, o tempo todo tinha. O tempo todo tinha trabalho, né? O tempo todo, sim. A senhora comentou que a senhora avistava caminhões carregando bolsas. Sim, um caminhão, só não... um caminhão... Teve um azul que marcou para a senhora, né? Sim, um caminhão azul. Eu lembro nitidamente, assim, da palavra, da olaria, né? Mas eu não lembro não sei que nome dessa olaria, nada disso, mas me lembro olaria, nesse caminhão, assim, com letreiros, né? E ali era carregado tanto o que saía de dentro do túnel, sacos, carregado até eu carregava coisa. E tinham pessoas que coordenavam esses trabalhos. Sim, como era carregado coisa do caminhão para dentro. Também, né? Assim, não sei precisar quantia, assim, coisa assim, né? Mas era carregado muita coisa, porque aquele caminhão era muito carregado de coisa, semanalmente também, né? Ele estava ali, tanto descarregava como carregava, tirava dali. E então, na época eu não tinha noção, assim, do que seria, mas agora eu, olhando de frente para a cena, digamos, eram materiais, assim, pedra, não sei, acho que era coisa assim, porque eram coisas pesadas e que ficava empilhado assim nas lateraisinhas, assim, nas laterais do túnel, né? Ficava empilhado ali aquelas coisas, e aquilo ali era tirado dali dentro de sacos, mas não eram sacos plásticos, né? Não eram sacos assim normal que nem a gente tem hoje, assim, não era tipo lá naquela época se falava bolsas. Uhum. Naquela época era assim que se falava dessas coisas, bolsa de feijão, bolsa de não sei do que, né? Era isso que se falava, né? E a senhora acredita que era terra dentro? Era terra.
porque eu carregava um pouco, eu carregava também, além das minhas forças, eu carregava, e era certamente que era terra, né? Porque ir lá para dentro... Talvez construções de novos túneis. Sim. Ou até mesmo manutenção, né, dos existentes. Era aquele braço que eu tenho... nessa época, estava se fazendo aquele braço que continuava em linha reta do túnel. Por exemplo, esse que eu transitava, assim, normalmente, que eu vinha de fora para dentro, carregando mantimento, ele tinha uma curva assim, né? E tinha, então, aqui tinha um braço, não sei em que altura do túnel, assim, não sei precisar a altura. Tinha um braço assim que entrava, era uma sala, que ali eu via, certamente era um médico, porque entrava ali de maleta, de jaleco, né, um jaleco branco, comprido assim. Me lembro nitidamente de um alto, magro, assim. Até eu lhe mostrei a foto. Sim. Será que seria o Mengele? Sim. Seria ele mesmo? Era. O Mengele. Mengele. Era. Joseph Mengele. Mengele. Porque depois, quando ele começou a aparecer ali por 80 e poucos, eu via ele na televisão e eu ficava buscando quem que eu conheço parecido com ele. Quem? E quando ele aparecia, eu sentia assim uma inquietude, assim, uma necessidade de lembrar quem que ele me lembrava. E isso, assim, eu fiquei muito tempo, assim, né? Até que buscando lá no fundo, assim, da memória, assim, né? E nas cenas dos acontecimentos, né? Assim, tudo se clareou. Tudo ficou claro, assim, né? Ele não era de conversa, sempre quietão, assim, né? E cuidando tudo em roda, assim, ele cuidava tudo. Olhava aí. Antes dele entrar naquela portinha ali, se eu vinha vindo, assim, né? Eu travava, porque ele ficava parado me olhando, né? Ele parava, digamos que ele ficava assim me olhando, ficava fixando, me olhando assim, né? E um medo que, nossa. Então, essa fisionomia assim, né? Marcou, ficou lá no fundo do meu inconsciente. E eu vi. E uma outra senhora também, de jaleco, que era uma enfermeira. Na época eu não sabia se era enfermeira, o que era, mas que era uma pessoa que trabalhava ali dentro daquela sala, que ninguém entrava ali naquela sala. Ninguém entrava. Eu nunca entrei. Era só eles que entravam, né? Talvez seria o laboratório, então. Era o laboratório. Naquilo ali se viu, assim, falar qualquer coisa. Não sei aonde que eu ouvi, que se falava que era laboratório. Não sei se eu via que era ali dentro mesmo. Sei que eu ouvi, com certeza, do laboratório, lá no laboratório, não sei o quê, né? Isso é uma coisa, isso é certo, né? Então, e aí depois da portinha tinha uma espécie de uma cortina pesada, escura, assim, né? Tinha a porta aqui, a entrada, né? E daí, então, aqui tinha mais uma, né? E ali eu vi várias vezes. Eu vi pessoas com alguma coisa dentro dessas estopas que estava tapando aqueles corpos, com alguma coisa aqui, as pessoas segurando aqui assim, em cada ponta, né? E entravam ali naquela porta,
fechavam a porta, né? Então, e uma vez eu estou passando para lá e eles estão vindo assim para entrar, né? Eu sempre fui meio assim, porque eu tinha necessidade de saber, entender o que estava acontecendo, o que eu estava fazendo ali naquele lugar tão terrível, né? Eu olhei e vi, assim, a cabeça de uma pessoa, assim, né? Só não sei se era homem ou mulher, né? Eu vi a cabeça de uma pessoa, assim, vi, assim, cabelo, coisa assim, né? Nessa, tipo assim, né? Descarregavam assim, né? Então, quando foi entrar assim, eu vi aqui, né? Daí eu olhei, assim, mas não tinha medo, né? E segui. Então, isso era certo que ali sempre só havia... A única pessoa que eu vi entrar ali que não era de jaleco era uma pessoa que ia com bandeja, com bandejas. Tipo, servir café, comida, não sei, né? Mas era com bandejas, sim, né? E essa enfermeira que a senhora falou antes, seria a enfermeira Nana. É a enfermeira Anã. Que nos concedeu entrevista. A enfermeira Anã, sim. A senhora comentou que a senhora tinha medo dela, né? Tinha medo dela, eu tinha muito medo dela. Porque esse olhar que ela tem assim, um olhar forte... A senhora via com frequência ela? Via ela sempre. Ela de jaleco sempre? Sim, de jalequinho, de jaleco. E Ela confessou para nós sobre o laboratório. Eles pesquisavam reprodução humana a partir de fetos, muitos fetos, ela relatou, em vidros. E chegou a ver corpos de mulheres também, de cobaias, né, eu digo. E esse laboratório ficava, esse que ela conheceu ao menos, né, ficava embaixo do Hospital Santa Helena, que hoje é a Unimed aqui em Birubá, antigo Hospital Santa Helena. E a senhora comentou pela manhã que eles falavam muito nesse hospital. Sim, a senhora não teve acesso nenhuma vez, né? Só ouvi eles falarem. Não, lá no hospital... Mas eu não entrei pela frente, eu não entrei pela porta, assim, eu entrei por um outro lugar, por um outro lugar, assim, que não lembro, assim, mas eu não entrei pela porta, assim, onde que todo mundo entrava. Eu entrei com aquela gente que estavam comigo, porque eu fui levar mantimentos. Pelo túnel. Pelo túnel. Pelo túnel. Mas não foi... Mas que, na verdade, essas casas todas que tem, assim, que tem por aí, todas as entradas eram pelos fundos. Todas eram pelos fundos. E a senhora comentou também que o lugar que vocês mais costumavam entrar era na propriedade ali dos Friedrich, dos Braun e dos Friedrich. Sim. Que a senhora foi até lá hoje, inclusive, sim, né? Ali era o ponto alto dos importantes, digamos. Sim. Né? Ali haviam 2 acessos, a senhora comentou. Sim. Um interno, por alçapão. Sim. E um externo. Sim. Que era tipo uma cisterna. Tipo uma cisterna falsa. Sim, isso mesmo. Na época eu não tinha noção do que era isso, ou o porquê, né? Tinham formado um formigueiro, a senhora comentou, sim, né? Tinha, isso mesmo. Mas agora, buscando lá, assim, a cena, né, assim, é nítido, assim, né? Que realmente era uma entrada e saída estratégica oculta, né, assim. Sim. Tinha que ser oculta, não era uma coisa E logo na pública. entrada havia uma câmara grande, um bunker, Sim. Uma casa subterrânea, digamos. Uma casa subterrânea, parece que era uma espécie de um porão, onde que saía aos lugares. Que dava acesso para casa, para os outros lugares, para os cômodos, e por dentro da casa que tinha a visão da frente, né? Mas só que nunca se entrava pela frente. Eu, por exemplo, ali naquela onde que eu tive ali na frente, eu olhando pelo lado ali, mas tinha gente nos fundos, não quis dar bandeira, sim, né?
eu vi, eu quase localizei, assim, só que é tudo diferente, não tinha aquelas calçadas, assim, que nem está ali. Por exemplo, não tinha aquela casa nos fundos que tem lá agora, né? Sim. Lá era outra coisa que tinha. Ali era uma espécie de porão. É uma espécie de um porão, assim, né? Onde que vinha, o túnel entrava, a saída que vinha pelo túnel entrava nesse porão. Nesse espaço grande. Nesse espaço grande, sim. Um espaço grande, assim, né? Que era muito fundo? Sim. Era... Ali, no caso... Essa escada de acesso, a senhora comentou. Tinha muitos degraus? Tinha degraus, vários. Eu acho que foi a maior... Foi, no caso, a saída com mais degraus que eu vi, assim, né? Que eu transitei, que eu acho que a que tinha mais degraus, e a saída, digamos, mais ampla, ou a saída e entrada mais ampla, digamos. E lá dentro era tudo revestido de tijolos? Tudo. E como é que era a iluminação, a senhora lembra? Era fraca? Era fraquíssima. Fraca? Fraquíssima. Era... Alguma coisa elétrica? Ou... Não era elétrica. Querosene, fogo? Tochas, querosene? Tochas, querosene, era difícil de respirar? Lamparinas, eu acho que era, tipo lamparinas. E se caminhava também, eu cheguei a ver gente caminhando com tochas lá dentro, né? Dentro do túnel. Um negócio assim que tinha, que existia naquela época, né? E tinha, às vezes se via lampiões. Lampiões. Eu não sei se os senhores têm noção do que é lampiões, mas eu vi muitas vezes, e dentro dessa casa eu tenho certeza que ainda tem algum guardado por ali, ainda, os lampiões que... Eram muito usados, então. Que eram muito usados, muitíssimo usados. Lampiões. O pessoal está pedindo o seu nome completo, senhora. O meu nome é Leonilda. Leonilda. É. Muito bem. E, bom, tem outras perguntas aqui chegando também. Deixa eu recuperar algumas aqui na nossa transmissão. Pode perguntar, vivo, se né? tiver no meu alcance, certamente. Bom, eu tenho uma pergunta: respiração dentro essas extensões. Péssima. A respiração era, a gente ficava muito cansado. Muito cansado. Com quantos anos a senhora, quantos anos a senhora permaneceu nesse trabalho, dona Leonilda? Dos 6 até... Dos 6, eu acho que até uns 9. Uns 3 anos, mais ou menos. Uma vez eu passei mal. Uma vez eu não sei se eu desmaiei, não sei bem certo agora, assim, né? Mas eu caí, eu desmaiei. Não sei se foi de cansaço, né? Ou de fraqueza, ou de falta de ar. Muita falta de ar, assim, muito cansaço. Eu sei que eu passei muito mal e cheguei a pensar que... Eu me lembro que eu fiquei um tempo sentada, encostada, assim, né? Me sujei, me barrei todo, né? E fiquei pensando, eu acho que agora chegou meu fim, eu acho que agora eu vou morrer. E como eu tinha, mesmo criança, eu tinha sempre um pensamento de um dia achar minha mãe, saber quem eram meus pais, ou saber se existiam em algum lugar. Eu me lembro que daí eu cheguei a pensar assim, não, mas eu ainda não posso morrer, eu tenho que achar, porque o dia que eu achar minha mãe, ou meu pai, seja lá quem for, eu tenho certeza que eles vão me tirar daqui.
Só que ali dentro eu não via a luz do túnel, digamos, né? Eu não via uma luz no fim do túnel para como eu ia sair dali, né? Então, só que um dia chegou esse dia lá na casa dos alemães, né? Quando nós fomos embora, quando a gente ia embora, chegou um dia que aconteceu um negócio lá. E eu fugi daí, né, de lá. Mas eu vivi ali, tipo, uns 3 anos, eu acho, né, assim. Porque eu me lembro que com 9 anos, eu tive força e coragem para fugir. Alguém que conviveu com a senhora nesse período está vivo hoje? A senhora tem contato Não, com eu alguém? não tenho. Por exemplo, posso falar? Sim, pode falar. Por exemplo, o seu Ernesto. Ela conseguiu contato com ele hoje pela manhã. Aquele que eu falei de manhã ali, né? Esse, por exemplo, a gente se falava, se cruzava, né? Seu Ernesto, tem mais ou menos a mesma idade? Sim, nós somos a mesma idade, né? E hoje houve o reencontro. É. Após 60 anos, depois de 60 anos, eu fui na casa ali, né? E falei com Ela ele. foi visitar Ele veio na rua ali me receber, conversar comigo, né? Não sabia quem eu era, claro, né? Mas a gente conversou bastante e até marcamos um possível encontro, de novo, para a gente falar mais sobre, né? Sobre ele. Eu notei nele, assim, a possibilidade dele me pedir se a gente não falar da história, né? Porque era uma coisa que ele queria saber o que eu teria para dizer para ele, mas ao mesmo tempo ele não queria falar sobre a história, né? Mas daí eu deixava eu jogava um anzolzinho nele assim, né? E ele deixava o meio termo assim, respondia meio termo. E daí eu pegava o termo inteiro, né? Assim eu fiz com ele de manhã. Assim, né? E ele circulava pelos túneis ele também. Ele circulava bastante presenciava pelos todas essas coisas. Que é onde que eu conversando com ele, eu fui hoje de manhã e olhando para a cara dele, né? Assim, e fiquei pensando, o senhor era o primeiro a escancarar isso aqui. O senhor era o primeiro a ter um mínimo de... Eu pensando comigo, né? Conversando com ele, pensando comigo. E ter um mínimo, assim, de senso de humanidade, ter um mínimo de senso crítico com o senhor mesmo, pensando, né? E não ficar, assim, escondendo, não querendo falar, por exemplo, assim, não querendo receber as pessoas. Não, ele deveria de ser, então, ele fazia parte dele de ser humano, ele era criança, mas os dele, né, as pessoas dele, tipo pai e avô, que nem ele falou, fizeram parte desse tempo de atrocidade. Então, eu conversando com ele, eu sentia assim, né, quase uma louca para desmascarar ele, né? Mas é que é muito cedo, tem que, né? Mas ainda quero dizer para ele, né? Ainda quero dizer para ele, o senhor deveria de ter uma outra postura diante disso. Não essa sua postura de se esconder, de afugentar as pessoas, não querer falar da verdade. Porque ele me falou do avô dele, que fez parte da história, né? O avô dele, que usava boné. Eu sabia que tinha boné, o avô dele, né? Que aquele homem que caminhava com ele por ali tinha boné. E daí, quando eu disse para ele, eu me lembro do senhor andando ali dentro do túnel, ele levou um susto, né? Ele levou um susto. Mas o que a senhora estava fazendo ali? Eu disse, eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando. E o senhor estava sendo levado pela mão de pessoas que estavam torturando pessoas. Né? Torturando pessoas, judiando de pessoas, maltratando pessoas, sujando as mãos. Né? E certamente foram também responsáveis por mortes, certamente, né? Porque faziam parte daquela cúpula, né? De bandidos,
né? Então, isso tudo olhando para ele, assim, falando e vindo aqui na minha Outra cabeça. pessoa daquela época a senhora não conhece, não tem mais. E essas pessoas aqui, por exemplo, né? E aquela família que eu morava lá, aquela família de alemães, né? Pessoas que iam lá naquela casa, falar naquele rádio lá, passar a noite inteirinha falando naquele rádio, né? Tem mais pessoas, só não tenho noção de onde possam estar, né? E aonde a senhora conseguiu construir a sua vida de novo, a partir desse episódio? Eu lá, né, nessa família de alemães, eu fugi, teve um dia, assim, depois que a gente chegou lá no sítio daqui, de Birubá. Isso em Tenente Portela? Isso no interiorzão de Tenente Portela. No interiorzão, assim, né? E nós teve um encontro, uma reunião, e que foi exposto esses símbolos nazistas, mas foi exposto mais símbolos de maçonaria. Assim, foi falado bastante sobre esse negócio de maçonaria, de maçônicos, né, dos maçônicos. Então, eu escutei algumas coisas. E daí a mulher, a pessoa que era a mulher, a esposa do dono da casa lá, dono da casa, digamos, veio conversar comigo que no dia seguinte alguém ia me levar embora de lá. Que ia me levar embora e que eu ia me tornar uma pessoa famosa. Conhecida. Que eu ia me tornar uma pessoa conhecida e que ela ia vir me buscar lá e que eu ia embora. E como eu sempre tinha aquilo assim, né, que eu tinha que um dia achar minha mãe, que eu tinha que achar alguém da minha família, né, sei lá quem, eu fiquei desesperada com aquilo, né, e daí eu quis saber para onde é que ela ia me levar, para onde é que ia me levar, né, ela não podia me dizer onde é que ia me levar. E daí, então, no dia seguinte, cedo, eu fui lavar a roupa nos fundos de um potreiro, assim, né? E fugi. Não voltei mais para casa. Eu fugi beira-rio, assim, caminhei muito, assim, muito. E é sozinha com 9 anos? Sozinha. E aonde, o que aconteceu depois? E daí eu caminhei, assim, não sei dizer quanto caminhei. Eu sei que caminhei um dia inteirinho, assim, né? Um dia inteirinho. Andei, chorava muito, né? Chorava muito. E daí eu fui e eu saí numa moradia, assim, bem humilde, num lugar muito longe, assim, do local da onde eu fugi, né? E o meu medo é que eles viessem atrás de mim, né? Porque eu fui lavar a roupa lá num riozinho que passava nos fundos de um potreiro, assim, né? E eu tinha muito medo que eles viessem atrás de mim, me procurar. E certamente me achariam, né? Porque andei. E daí eu cheguei nos fundos dessa casa, assim, de uma casa simples, assim, velha. E pedi se tinha alguma coisa para mim comer, que eu estava com muita fome. Daí queriam saber da onde que eu estava vindo. Da onde que eu vinha, quem eu era. E daí eu contei algumas coisas para aquela mulher. O nome dela era Catarina. O nome daquela mulher era Catarina.
Eu contei algumas coisas para ela. Ela ficou assim, né? Daí ela me disse que o seguinte, que não podia ser porque essa gente, esses alemães, eram muito longe dali. Sim, mas eu tinha caminhado um dia inteiro, assim, né? Por dentro do mato, assim, pela beira do rio, né? Eu tinha caminhado o dia inteirinho. Era longe, realmente, mas era. E que não podia ser daquele lugar onde que eu estava falando, que eu estava vindo, né? Eu disse, mas eu saí, eu fugi porque iam me levar para bem longe, eu preciso achar minha mãe, não sei o que. E daí essa mulher lá me acolheu e fiquei lá um pouco com ela e coisa e tal, e daí ela me levou para uma outra pessoa, para mim ficar numa outra pessoa que precisava de uma pessoa, né? Num outro lugar, lá, nos colonos que tinha lá, que tinha 2 crianças, assim, né? Tinha um menino. E lá eu fiquei um tempo, e assim eu fui crescendo. Foi cresci, se criando. Quantos anos a senhora tem? Quantos anos a senhora tem? Agora eu tenho 67. 67 anos. Por que a senhora criou coragem e resolveu trazer à tona essa história toda? Pois é. Quando que a senhora teve acesso às primeiras informações de forma mais recente? Eu tenho um amigo de muita confiança, assim, que eu confio muito, né, assim, né, muito, faz parte da minha vida, assim, da nossa vida, né, que a gente tem bastante diálogo, bastante conversa, assim, né, e um dia ele se interessou em seguida que a gente tinha se conhecido, ele se interessou e me perguntou algumas coisas da minha infância, porque observou algumas coisas em mim, alguma postura, eu acho, em mim diferente, eu acho, né? Né? Notou alguma coisa assim, e daí resolveu... eu acho que veio à tona o arroz, né? Acho que veio à tona o arroz, a situação do arroz que eu aprendi com essa lemoa lá, a fazer arroz do jeito que ela queria que eu fizesse, né? Mas eu apanhei para isso, né? Porque eu fazia diferente dela e ela queria daquele jeito. E era uma lemoa terrível, né? Essa que me trazia para Ibirubá. Uhum. E daí eu fiquei 40 anos sem comer arroz. Eu não gostava de arroz. Eu achava que eu não gostava de arroz. O arroz para mim não fazia falta, né? Não tinha importância nenhuma arroz para mim. Fazia arroz, eu não comia. E daí quando alguém me deu a minha filha, trouxeram a minha filha de presente, que eu adotei, né? Ela era muito pequenininha e ela nasceu muito prematura. E ela precisava, o mamazinho dela era 2 colheres de água de arroz com 1 colher de leite. Esse era o mamazinho que ela podia mamar, assim, né, até fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, né, ela tinha muitos problemas de saúde. E daí, eu comecei, e como era muito difícil lidar com a nenê, eu não tinha tido filhos, eu comecei numa psicóloga e eu tinha uns conflitos, assim, eu era muito insegura, muito segura, assim, muito medrosa, assim, tinha medo, mas tudo. Eu fui numa psicóloga e ela, para mim aprender a lidar, como eu ia lidar com a nenê, com a minha filha, né? Com 42 anos, né? Eu encontrei umas dificuldades. E sozinha, né? Que daí, nessa época, eu me separei também, que o meu ex-marido não quis assumir comigo a nenê. E daí, para a psicóloga, eu contei que eu não gostava de arroz e que, por incrível que pareça, a nenê também não gostava de arroz. Daí a doutora quis saber por que eu não gostava de arroz. Daí veio à tona da onde... Que daí ela quis saber da minha infância. Daí cheguei na parte lá que eu estava fazendo arroz e coisa e tal. E daí eu contei essa
essa história para essa pessoa e falei dessa família para ele, de alemães que eu morava lá e que ela era muito, assim, uma pessoa muito, me judiava. Começaram a voltar algumas histórias. Sim, e que tinham e que eles eram russos, que eles tinham uma rádio russa, não sei o quê, e ele foi juntando as peças, né, assim, que não era uma rádio russa, era uma rádio alemã que falavam A palavra da russa, Rússia. muitas vezes. Mas eu escutava a Rússia. E daí e bem nesse meio de tempo surgiu reportagens de Ibirubá, né? Bem nessa surgiu reportagem, algumas coisas, e ele tinha muita coisa também guardada, né, dos pesquisas dos nazistas, dos negócios, né? E daí um dia ele me mostrou, me chamou, me mostrou lá, né? Chamou no YouTube, né? Foi? No Google, foi? Me chamou e eu dei de cara com situações. Vi essa cara aqui, levei um susto, né? Levei o maior susto. Era uma coisa que a senhora tinha apagado da Sim, sua memória. Sim, eu tinha. Não. Eu tinha Deletado. Nem nunca. Não lembrava, né? Daí ele me mostrou, né? E daí começou, e daí buscou lá mais, e daí eu vi as jardineiras e levei outro susto, né? E daí fui vendo assim, né? E ele foi me perguntando mais acontecimentos e eu fui lembrando e daí virou um negócio estrondoso que eu lembrei coisas assim que jamais eu pensei que eu tivesse guardado, ou até mesmo nunca mais lembrei que eu tinha passado por isso, né? Passado por tal situação. E daí um dia vimos também o senhor Clóvis falando qualquer coisa, né? E a reportagem do Fantástico, quando a senhora assistiu? A reportagem Fantástica. Ele deu um aperto no peito. Como é que foi a sua reação? É uma reação de perplexidade, assim, né? De dar um turbilhão, assim, de sentimentos, de lembranças, de inquietude. Difícil definir. E daí a reportagem mostrando aquelas casas que a senhora entrava? Sim. Daí eu comecei a ver, por exemplo, as casas, e daí foi mostrado uma entrada de um túnel aquilo foi um susto para mim também, porque eu entrei naquela entrada que eu vi no Fantástico e que está lá no Google. Eu entrei naquilo ali, né? Só que eu não... Até inclusive ali naquele local, ali era um consultório odontológico. Era moradia e consultório odontológico de um dentista, né, que seria cúmplice nesse projeto aí. E tem uma testemunha até ocular, né, que ele adquiriu inclusive uma olaria na época, para ter um destino para a terra e fabricar os tijolos ao mesmo tempo. E ele residia e trabalhava ali naquele local ali. Pois é. Que foi bloqueado, a senhora viu no final? Pois sim. Que é uma parede de bloqueio. Então, e daí veio à tona veio à tona tudo isso. E daí essa pessoa entrou em contato com, né? Sim. Aquela noite a gente Ele me ligou aquela noite. Ligou aquela noite, né? E nós iniciamos os contatos. Nós iniciamos os contatos. E eu fiquei, daí eu liguei as antenas, daí eu busquei na lembrança, e cada dia eu tinha uma surpresa, porque eu estava assim, às vezes bem... Abriu a sua memória. Pacata por lá, e de repente me vinha assim, situações, né, pessoas,
Por exemplo, assim, me veio situações de uma ida em Blumenau, me veio lembranças de umas situações que a gente, a gente teve umas idas, mas eu lembro em especial de uma em Blumenau que foi bem séria, assim, né? Que eu tenho absoluta certeza que lá vão encontrar coisas pessoais bem pessoais dessa pessoa aqui, ó, desse homem aqui. O internauta aqui, dona Leonilda, pede se a senhora lembra de alguma coisa ou alguém de Pindorama, hoje Panambi. Tem alguma recordação? Pindorama. Muito falado. Nunca estive lá. Panambi. Eu tive lá em Panambi, mas não com essas situações. Panambi. Pindorama na época, né? Na época. Clóvis, estamos com o nosso tempo esgotando aqui, né? Tá, até, Andrei, uma coisa muito relevante, né, que ela já relatou para mim pela manhã, que ela presenciou seitas, que havia um espaço grande aqui em Birubá, interligaram por túneis, e que ela presenciou seitas e símbolos nas paredes dos túneis. E outra coisa, nós fomos até o frigorífico pela manhã, e até ela se emocionou muito lá, vocês até foram testemunhas disso, né? E ela relembrou corpos de pessoas e gritos, pessoas que foram incineradas na caldeira do frigorífico. Até foi muito difícil para ela retornar lá ao local exato, sabe? É um assunto... E que havia ali uma bifurcação de túneis no frigorífico, por baixo do frigorífico. Um ligando na chaminé, na caldeira, né? E outro indo em direção ao Mato do Gabi. Ela foi até o local lá exato, mostrou para nós tudo. E daí ela recordou, né, dos gritos das pessoas de forma desesperadora. Sim. Foi muito forte isso para ela hoje. O que a senhora pretende, dona Leonilda, com a revelação dessa história? O que a senhora pensa? Eu acho que tem que... Porque não é o caso de vingar. Vamos vingar a morte. Não, vingar não adianta mais de nada, né? Mas, assim, jogar para o alto, desativar essas porcarias aí, né? Porque uma coisa eu tenho certeza, eu formei uma opinião hoje em relação àquele negócio lá, aquele tal de frigorífico lá. Aquilo lá é o seguinte, aquilo lá foi falaram que teve o campo de concentração de Auschwitz, não sei o quê, ali também foi, só que ali não tinha campo de concentração, ali a coisa ia direta já, né? Aquilo ali foi horrível. Aquilo ali tem que fazer alguma coisa, tomar uma atitude. Se tivesse alguém responsável, se existisse alguém responsável ainda por aquilo, por alguma coisa que aconteceu ali dentro, tinha que ser caçado, punido, tinha que ser assim, né, dado um jeito, né? E do contrário, aquilo ali, aquilo tem que ser tombado como terror de Birubá. Aquilo ali tem que ser, tombamento histórico, foi tombado pelo não sei o quê. Aquilo ali é uma parte uma parte obscura da história de Birubá. Aquele negócio do frigorífico. E a senhora comentou, né, dona Leonilda, que as pessoas que foram mortas, incineradas, eram aquelas pessoas que trabalhavam nos túneis, que adoeciam, ou que estavam com uma idade avançada. A senhora poderia contar rapidamente daquele senhor pedindo socorro? Sim. E dizendo que ele só tinha feito bem para eles trabalhar? Na verdade não é daquele senhor, eu falo daquele senhor em especial, porque aquele eu vi ser morto, né? Aquele eu vi ser morto.
tantos outros. Você ouviu os gritos? Eu vi de socorro? gritos estridentes de socorro, e daí alguém se levantava para calar aqueles gritos, e realmente se calava, eles calavam e nunca mais se via ninguém, né? Isso várias vezes eu presenciei, e esse senhor em especial, eu vi ele sendo levado ali para dentro, e ele dizia, meio arrastado, e ele dizia: eu não fiz nada, eu só trabalhei para vocês, por que vocês vão fazer isso comigo? Ele dizia, e ele gritava, gritos estridentes, assim, ó, que e era uma pessoa indefesa, uma pessoa que tinha trabalhado, fazia muito tempo que ele trabalhava ali, né? Muito tempo, e ele estava debilitado, muito debilitado, velho, assim, bem velho, já muito debilitado, né? E ele foi morto assim, friamente, e pedindo socorro. Mais duas coisinhas, dona Leonilda. A senhora poderia afirmar que a senhora viu o Hitler nos túneis de Birubá e Tenente Portela? Sim, Ele circulou em Birubá, o Hitler? Aqui em Birubá se falava muito que está chegando o homem. Ele esteve aqui, então? Está chegando o homem. Eu posso ter visto, mas como eu não tenho 100% de certeza... Você era uma criança, né? Imagina. Sim. Aqui comigo, eu diria que sim, que eu vi sim. Tem essa lembrança? Sim, sim. Esse rosto familiar? Com certeza. Sim. Outra coisa, né, dona Leonilda? Só que assim, ó, é aquilo que... como é que eu poderia, assim, provar, por exemplo, né? Eu tenho 99,9% de certeza que vi, assim, mas com roupa nesse estilo, com bigode, assim, não, tudo. sim, isso, exatamente, só que sem aquele cap, né? E o pessoal se mobilizava. Sim, com a se vinda mobilizava. Dele. Tanto aqui como em Tenente Portela. Sim, tanto aqui como em Tenente Portela, e principalmente em Blumenau. Blumenau era, digamos, que se pode falar, era quase a residência, né? Assim, era uma cidade xodó dele, digamos. Sim, de lá ele vinha para cá, né? De Blumenau ele vinha para cá. E se falava muito assim, eu me lembro, que lá em Tenente Portela, aquela gente dizia assim: nós temos que levar, temos que ir, não sei o quê, porque está chegando o homem. E o homem era o Hitler. Está chegando o homem está vindo. O homem está vindo. Então, não que ele transitasse dentro do túnel. Mas ele vinha para essas cidades. Ele vinha para essa cidade, sim, né? Lá. Isso era frequente? Como é que era? Digamos, não todo dia, nesses mas 3 anos, digamos que assim. Que a senhora trabalhou Digamos 3 assim, anos, né? talvez umas 10 vezes, digamos. Ao longo daqueles 3, assim, 4 anos. Ao longo daqueles 3, 4 anos, digamos que eu vi umas 10 vezes, né? Sim. Mas eu via mais naquele grupo de homens importantes falando, naquela cúpula, aqueles, né? Daqueles encontros, aqueles encontros que eles tinham, né? Assim, que ele estava, e era um alvoroço, né? Assim, era todo mundo, ficavam alvorotados, assim, com a presença dele, que ele estava chegando, e era ele, né? Outra coisa também. Porque os outros a chegada dos outros se tornou normal. Não era mais assim, aquela expectativa, sabe assim. Outra coisa, né, dona Leonilda, a senhora comentou que chegaram a abusar de algumas crianças. A senhora também sofreu algum abuso? Pois é.
nós vamos encerrar a A entrevista. pergunta é Cláudia. difícil, né? Dá para respeitar. Isso é uma A coisa nossa que desde entrevistada, que né? nós combinamos o nosso encontro aqui, Sim. eu sempre pensei, meu Deus, acho que eu não sei se eu vou, Muito forte se eu para a vou senhora ter, isso. né? Mas por exemplo, aqui, ó, essa coisa nojenta aqui, ele era muito assim, de chegar perto e fazer gestos da gente, perto da gente, e fazer gestos nojentos, né, coisa e tal, assim, né, que era estranho para uma criança, né, Sim. essa coisa nojenta aqui. Mas esse aqui, ele era... Dentro daquela palidez dele, daquela cara de morto em pé dele, ele demonstrava toda a frieza o que ele era capaz de qualquer coisa, assim, né? E não foi de graça que ele foi também, que ele foi... Ele foi degolado. Tá ok, dona Mas, Leonilda. Sim. A gente agradece a sua presença Não, aqui. tem que agradecer, é uma obrigação de quem sabe alguma coisa diante de tanta dor que se viveu, que foi causado, né, para esses inocentes que só trabalharam. Isso é o mínimo que nós, eu e qualquer uma outra pessoa que sabe alguma coisa, falar. É o mínimo que nós podemos fazer, falar, se é que isso colabora um pouquinho para a história, para conscientização de uma época de terror, assim, que pessoas viveram, né? A senhora Entende? morou aqui, lembra o local da cidade que a senhora residia? Não, a gente ficava numa casa que a gente entrava pelo túnel, quando nós vinha para cá, de lá de Tenente Portela. A senhora não tinha liberdade de circular Não, em pela cidade? absoluto, não. Eu fugia, que eu falei para o Sr. Clóvis, eu fugia para ir lá no frigorífico, porque eu tinha horror e eu tinha que ver o que acontecia com as pessoas que gritavam pedindo socorro. E né? a senhora conseguia sair pela rua? Eu conseguia fugir. Uma vez só eu consegui sair pela rua. Uma vez só. Apanhei muito depois, né? Sim. Apanhei muito. Até não vem nem o caso, né? Relatar até o como é que agiram comigo, mas nem veio o caso. Mas, e outras vezes eu fugi pelo túnel, foi aonde que eu encontrei, que eu sei que tem aquele braço que vai para o mato, e esse que passa aqui, que faz uma curva para chegar no frigorífico. Entende? Então, eu tinha pavor, porque quando isso aqui chegava, e mais uns aqui, acontecia aquilo lá, acontecia as mortes lá. E eu achava que na próxima eu também ia, então, né? Então, eu queria ver, eu queria saber o que acontecia, por quê, e o que era feito das pessoas, então, né? Sim. Por isso, então, eu fugia, porque eu tinha curiosidade. O meu medo me fazia ter curiosidade. Legal. Mais duas coisinhas, Andrei, rapidamente. Sim. A senhora comentou, pela questão da respiração, da circulação de ar, que haviam muitos suspiros, que seriam poços falsos de água, talvez, nos fundos dos quintais das casas. Sim. A senhora lembra dessas aberturas, essa claridade que dava dentro dos túneis? Sim. Seriam suspiros, Sim. havia Seriam muitos, dona suspiros, Leonilda. mas suspiros, mas tinha saídas estratégicas. Não, as saídas não eram só, digamos, lá... Saídas de emergência, digamos. Saídas de emergência, isso, saídas de Havia, emergência. então? Havia. Havia até Isso, motos, a senhora comentou, né?
Havia motos. Motos que eu pensava que era bicicleta Uma emergência. diferenciada. Nesse túnel que vai para o frigorífico. Antes do braço que sobe para o mato. Isso daria ali atrás do Prenem, mais ou menos, ela motos, mostrou hoje pela manhã, né? Sim. Motos, assim, encostadas, assim, e aquilo me chamava atenção porque era diferente, não era bicicleta e que seria, então aquilo me chamava atenção, eu olhava por que aquilo estava ali, né? Mas era perto dessas saídas de emergência. Essas motocicletas. Sim, elas estavam pertos, assim, né? Pertos. E me chamava muita atenção, porque não era, eu achava que era uma bicicleta diferente, né? Ok. E agora, só finalizando, então a senhora tem certeza absoluta, né? A senhora viu o Dr. Brown também circulando? Com certeza, sim. A senhora comentou que ele era uma pessoa muito reservada, né? Muito, não falava, nunca vi Esse ele senhor falar. aqui, o Franz Himmler, Sim. esse senhor aqui era padre aqui na cidade. Sim. Ele era muito enérgico, a senhora comentou, né? Ele muito. Essa cara que ele está mostrando aqui era essa e mais umas 2, 3 vezes junto no dia a dia, assim, dele, né? E era tudo na base do grito, nos túneis. Tudo na base do grito. Da enfermeira Anã, a senhora tinha medo dela, né? Muito medo eu tinha dela, né? Muito medo. Porque esse olhar baixo dela, assim, ela sempre teve, né? Característica dela, E né? como eu não sabia quem que era quem, e o que era bom e o que era ruim, né? Eu tinha muito medo dela, muito medo. E ela ficava me olhando, sim, me seguia, assim, me olhando. Não sei se porque ela via que eu estava horrorizada de pavor, assim, de não saber, né? E uma criança, ou sei lá, porque eu andava bastante sozinha, puxando coisa, para lá e para cá, para lá e para cá. Então, de certo, eu chamava a atenção dela e ela ficava me olhando. E eu tinha muito medo dela, sim. E esse senhor aqui, o farmacêutico, o pai do Dr. Brown, a senhora recorda também, né? Que era o dono daquelas residências na época. Sim, mas ele ficava... Ele ficava Que era o Alfredo Brown, pai do Dr. Brown. Naquela cúpula de encontros. Ele era um membro daquela cúpula, talvez. Sim, ele não transitava assim, né? Eu não me lembro dele. Ele recepcionava vocês na entrada da Sim. casa. Sim, ele era, mas com pouca conversa, assim. Aliás... E a farmácia dele, alguma vez a senhora entrou? Teve acesso? Uma vez me mandaram. Uma vez. Sim. Isso aqui eu particularmente tenho certeza, né, assim, Josef Mengele. que eu vi, porque ele estava... A maletinha branca, a senhora comentou, né? De maleta, um jaleco. Às vezes, algumas vezes, uma roupa escura. E antes dele entrar, ele fazia assim, ver quem estava por perto, coisa assim, né? Ver quem estava vindo, digamos, eu acho que era, né? E daí, como eu vinha de cabecinha baixa, assim, eu só passava batido, e ele esperava eu passar, carregada, às vezes. E daí ele entrava naquela portinha ali, para trás daquela cortina, assim, né? E daí a gente não via mais ninguém. Às vezes, dali um pouquinho, vinha aquela mulher com bandejas. Às vezes, eu já tinha visto a baixinha entrar ou sair. Ela fazia uma risadinha, assim, bem... Sim, para mim, eu achava que ela já ia correr atrás. E essa parte que a senhora falou ali que era proibida, a entrada? Sim, ali eu... Foi justamente ali que vai pro lado do hospital, passando por baixo da praça principal. Ali eu nunca pude chegar nem perto.
Havia várias portas ali, túneis, Sim, daqueles lados, da igreja ali que você viu hoje pela manhã. sim. Sim, Ok. Esses túneis vão longe, então, vão longe. Vão Esses longe. túneis vão longe. em Esses todos os túneis, sentidos. eu Todos acho os que sentidos. esses túneis, por o que se trabalhou, por o que se trabalhava, e pela quantia de gente que trabalhava, e pela quantia de material que eu me lembro assim, que era puxado, esses túneis vão além estado. Esses túneis vão embora, eu acho. Eles vão embora. Eles atravessam de cidade a cidade. Eles atravessam. Eles vão embora. Por exemplo, esse lugar que o senhor falou agora há pouco, Pindorama? Pindorama. Essa gente falava muito. Eu nunca fui lá, assim, né? Mas essa gente falava muito esses alemães lá falavam muito desse lugar. Eles falavam muito. Esse nome, esse lugar estava sempre no meio dos assuntos de Ibirubá e coisa e tal, né? Eles falavam muito assim, né? Mas como não era uma coisa que eu não ligava os fatos, né? Mas me lembro assim que era falado, né? Eu já depois disso agora assim no andar, eu me lembro de ter escutado falar nesse nome e fiquei pensando por que eu escutei falar nesse nome desses lugares lá atrás na minha infância lá com aquela gente, né? Mas também passou batido, né? Passou batido. Ok. Obrigado, dona Leonilda. Nada. E a gente deixa aí à disposição, né, Clóvis, para quem quiser fazer tirar as suas dúvidas. Agora tem que digerir toda essa hora de informações aí, né, fazer um levantamento mais apurado de caso a caso para ver o que a gente consegue chegar na conclusão que a gente terá desse caso, que certamente não vai ser de um dia para a noite que vai se esclarecer, né? Mas são isso muitos ainda vai elementos. ter muita coisa ainda para... Muitos elementos. Tomara que com a sua entrevista mais pessoas se encorajem de falar também e trazer algumas é o seguinte, ó, revelações, né? Eu acho que nós seríamos cúmplices dessa gente se a gente se calasse. Uhum. Eu não tive dificuldade em achar, no meu pouquinho de informação que eu lembrei, né, que estava guardado, eu não tive dúvida nenhuma em trazer, né, trazer, né, escancarar, digamos assim, falar palavreado, mas eu não tive dúvida e acho que qualquer pessoa que souber alguma coisa não se omita, não seja cúmplice, não faça que nem o tal do seu Ernesto ali, né? Está encobrindo uma atrocidade. Porque o agente dele ajudou tirar vidas de inocentes. E não é o caso agora, a gente vai vingar a morte daqueles inocentes. Não, é tentar esclarecer e desmascarar esse bando de malvados que vem lá do outro lado do mundo fazer atrocidade aqui para um povo pacato, né? E pegar para trabalhar e matar. Com que direito? Eles não são... Com que direito? Isso é cruel. Isso é triste. Isso é uma dor, assim, ó. E a gente que não tem. Eu, por exemplo, fiz parte porque trabalhava ali. Trabalhava, mas eu não... Eu tô aqui. Não, graças a Deus, né? Sobrevivi. Eu sobrevivi, pois é. E eu tenho essa dor. Principalmente, assim, de lembrar
do sofrimento de ver aquelas pessoas fragilizadas, caindo os pedaços, coitadinho, né, trabalhando, assim, sendo arrastados, empurrados, maltratados, doentes, e serem mortos no final, por banditismo, por uma ideologia. Não, nós seríamos iguais. E a sensação agora, depois de expor tudo isso aí, qual é a sua sensação? É uma sensação de, se eu pudesse fazer alguma coisa. Se eu pudesse fazer alguma coisa, assim, se eu pudesse poder dizer assim, para alguns que ainda têm por aí, assim, ó, você sujou tuas mãos. Os teus sujaram as mãos lá atrás, né? É isso que eu gostaria de dizer, é o que eu vou dizer para o seu Ernesto. Eu ainda vou levar ele no apoio e coisa e tal, né? Mas eu vou dizer então aí, seu Ernesto. O senhor acha que o senhor está... Como é que está o seu coração aí, assim? O senhor fez parte. Os seus sujaram as mãos com o seu semelhante. Os seus fizeram uma cidade derramar sangue. Um lugar que não tinha nada que ver com o que foi feito lá do outro lado do mundo, derramar sangue. Clóvis, obrigado. Eu agradeço. A gente vai finalizando, então, a nossa Muito entrevista. obrigada. Dona Da minha Leonilda, parte, né? bom retorno e Deus Muito me obrigado. acompanhe. Tá? Qualquer coisa. A gente agradece aqui, depois a gente vai repassar também os comentários aqui na nossa transmissão ao vivo, né? E agradecemos, então, a companhia e a audiência de todos aqui junto à Rádio Cidade FM 104.9, onde na tarde de hoje a gente trouxe